E aí você falou um tema que, enfim, isso pode dar pano para manga, horas de conversa, que é sobre políticas, país e etc. E tem uma pergunta que, na verdade, me lembrou, né, esse tema, que é reforma tributária, né? Pensando agora, acho que sei que tem dentistas aqui assistindo a gente, agora uma pergunta até mais específica mesmo. O que um dentista ou alguém que está estudando odonto, que quer abrir uma clínica, precisa ter cuidado ou se adaptar agora, né, daqui para os próximos anos? O que você tem visto de um pessoal mais relacionado com o tema agora de reforma tributária? Cá, é um dos assuntos em alta no mercado empresarial, mas eu vejo que não é em alta tanto no mercado odontológico, que é uma grande preocupação, tá? Legal. Porque nos próximos 7 anos, a economia na parte de tributos vai mudar um absurdo. E para você ter uma ideia, os meus mentorados hoje, eles já não entendem absolutamente, não entendiam nada da parte tributária do que para mim já parecia básico, que seria a gente saber a diferença entre um PF, que é um PF e um PJ, então um dentista que faz uma receita saúde ou que ele tem uma empresa aberta, às vezes ele paga. Para você ter uma ideia, eu tinha uma terapeuta, minha psicóloga, maravilhosa, assim, estava comigo há quase 20 anos, e ela mandava recibo para mim, recibo. E aí eu virei para ela até no começo desse ano e falei, Paty, por que você não tem empresa? Porque na minha cabeça, assim, ela tem mais de 20 anos de profissão, certeza que ela tem um faturamento que não condiz com pagar o imposto de pessoa física. Sim. E aí eu indiquei meu contador e ela, eu não acredito. Eu falei, e é isso, tipo, o profissional da área de saúde não tem a menor noção e ele às vezes acha que vai ter um custo de um contador e não faz, e ele pode saltar de um imposto às vezes de 27,5%, então você imagina, em R$1.000 você pagar 270 por cada R$1.000. E de repente você poder ir para uma faixa de tributação, não vou falar nem o mais baixo, mas às vezes de 27% para 10%, é muita diferença. Se você puser isso numa planilha, e no final do ano, a quantidade de dinheiro que você deixou na mesa e poderia ter colocado no bolso é gigantesca. E não tem educação tributária. Você não aprende isso na escola, você não aprende isso na faculdade, deveria ser uma matéria obrigatória, e não é. Então, isso de um dentista, pessoa física, pessoa jurídica. Numa empresa, você vai desde um simples nacional, a um presumido, a um lucro real, e ainda tem equiparação hospitalar. Nossa, Sabrina, você falou muito difícil. Mas isso é o básico para o empresário. Porque agora, na reforma tributária, a gente já tem sanções, uma delas que aconteceu inclusive hoje, que o imposto de renda para até 5 mil não vai ser mais tributado, pode te trazer uma falsa sensação de que, nossa, até 5 mil eu não preciso pagar imposto, mas você não deveria nem ganhar até só R$5.000. Se Deus quiser, e se você lutar por isso, você tem que ganhar muito mais que isso, né? Porque o que você faz hoje com R$5.000 se você tem uma família? Né? Então, assim, é muito difícil, né? Agora, e ao mesmo tempo, a gente vai ter aí o lucro com imposto, então você já tinha toda a parte para o lucro não ter imposto, e agora o lucro vai ter imposto. Um prolabore tem um imposto absurdo, as pessoas não sabem nem como calcular um prolabore, nem quanto colocar isso, as pessoas não organizam em planilha e não pedem, e aí a grande mudança que eu vejo é o seguinte, um cerco está fechando, muitas vezes a gente não pede nota fiscal para um serviço do tipo, vamos supor que eu fui almoçar para fazer uma entrevista de emprego para algum dentista que quer vir a ser parceiro na clínica ou para uma recepcionista que quer trabalhar na clínica. Esse almoço, na verdade, foi um almoço empresarial. E eu poderia pedir a nota fiscal desse restaurante e abater na minha clínica e pedir ele, não no meu CPF, no CNPJ. Porque agora, tudo que a gente... Aí eu não vou usar nomes, porque aí vai ficar um pouco difícil e posso me enganar claro, um pouquinho. Tranquilo. Porque aí um contador, ou até o meu sócio Luciano, vai poder ser autoridade para falar mais sobre isso, mas vai mudar. Tipo, acho que PIS, COFINS vão virar não sei o nome, não sei o que, BS e tal. Mas vão ser impostos, entre aspas, mais únicos. Mas o que eles vão fazer? Se você faturou 100 mil e gastou 80 mil em nota, você já vai ter um jeito de você pegar crédito dessa nota fiscal e diminuir o que você tem que pagar de imposto. Então, vamos supor que desses 100 mil reais você pagaria 11 mil de imposto, mas essas notas já pagaram 8 mil de impostos. Então, você vai pagar 11 mil menos 8. Agora, se você não pegar essas notas fiscais e não souber como fazer, o que vai acontecer? Você vai pagar 11 mil e, às vezes, vai transformar o seu negócio em algo inviável. Você pode falir um negócio de 20 anos porque você não adequou pegar uma nota fiscal de um fornecedor tipo de café, entendeu? Porque muitas vezes o cara te leva... Às vezes você compra um docinho para uma confraternização, para
coffee break de Black Friday. E aí, como você faz? Você não pegou essa nota fiscal e esse cara, às vezes ele até fez, mas fez no seu CPF. E isso vai fazer muita diferença no final do mês para a quantidade de imposto. Agora, se você fez a precificação correta, colocou na sua coluna de precificação que o imposto é 8% e do nada ele vai para 38%, e a sua margem de lucro era 20%, você teve 18% de prejuízo só nessa brincadeira, vai, mais ou menos. Então, a reforma tributária, ela veio para sacudir o mercado o empreendedorismo do país, porque eles querem que todo mundo pague imposto, né? E eu acho que está correto, não tem problema nenhum. O problema é a gente não saber como a gente usar o nosso crédito para bater do nosso débito e aí sim continuar com o nosso negócio saudável e de pé. Porque imagina, se as pessoas já não sabem calcular e às vezes tem uma margem aí de lucro apertada de 10% e são engolidas com 40%, ninguém aguenta um mês. E não tô falando de 6 meses, tô falando de um mês. E tô falando por conhecimento em clínicas que faturam às vezes 20, 30, 40 mil reais, não tem a menor noção. E para quem já tá estudando um pouquinho, isso vai ser descontado às vezes na maquininha de cartão direto, cara. Direto. Então, vai ter split de pagamento onde vai entrar o quanto vai ser para você e você vai pagar o imposto na fonte. Aí você tem que justificar, acredito que seja assim, o quanto você já pagou de imposto indireto pelos seus fornecedores para ele te restituir. E aí isso vai virando para outro mês. Se você não fizer isso, então assim, você tem que entender. É tipo aquela pessoa que, de repente, não conhece nada de tributação nos dias de hoje, e aí ela entra na 7ª série para fazer equação de segundo grau, mas ela não sabe somar, subtrair, muito menos multiplicar. Vira Como uma que ela bola vai... de neve, né? Impossível. Eu falo muito para os meus filhos isso. Se você negligenciar uma matéria agora, isso vai fazer falta lá na frente. O problema é que não é só estudar, você perdeu o fio da meada. E eu diria que na reforma tributária e na parte de impostos, que ela acaba englobando toda a gestão da clínica, se você não olhar para isso agora, talvez daqui a muito pouco seja tarde demais, cara. Não, perfeito. Nossa, muito bem colocado. Assim, não se desesperem, pessoal, dá tempo de ir atrás de ajuda, né? Você está ouvindo não se tantas desesperem, informações, mas não deixem né? para depois, Perfeito, né? Porque a gente tem aí algumas coisas que vão acontecer só daqui a 7 anos, mas nesse caminho já tem coisas sendo colocadas agora. E às vezes você acha que pode ser fácil pegar nota fiscal de tudo, mas você não tem nenhum DRE. Então, assim, começa já a pedir ajuda para formar uma planilha de Excel, para poder entender para quem... Eu já tive que conversar com alguns fornecedores que não me emitiam nota, ou que emitiam, mas punham no meu CPF, sei lá, já nem sei no quê. E eu falo para eles, já se organiza, porque o ano que vem não tem mais escolha. 100% de tudo que eu pago, eu quero nota no CPF de cada clínica. Não dá mais para brincar, cara.